Boa noite a todos, né? É uma grande alegria estar aqui hoje para falar, né, e debater a questão da inovação no cooperativismo. Eu quero agradecer aqui, em primeiro lugar, a presença de todos, a presença do Márcio Porte, do Sicredi, do Rodrigo Borges, da Unicred, do Pedro, né, que toparam esse convite para a gente falar sobre a inovação no cooperativismo. Também quero deixar meu agradecimento aqui ao professor Carlos Alberto Oliveira, a Juliana e a ti, Maria Fernanda, por terem possibilitado, né, que isso tivesse se tornado realidade hoje. E também quero agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui hoje, né, tiveram um interesse em participar da nossa discussão aqui a respeito da inovação no cooperativismo. Bom, o sistema Oserg-Sescope, aqui do Rio Grande do Sul, né, ele tem dado muita atenção para esse tema da inovação no cooperativismo, né, para os projetos de inovação das cooperativas. E desde 2018, a gente na Scope, a gente vem executando muitas atividades, né, relacionadas ao tema da inovação. No ano passado, pela Scope, nós tivemos a oportunidade de fazer 4 missões, né, ao Vale do Silício, junto com a Startse, para diversos ramos de cooperativas, né, para as cooperativas de crédito, para as cooperativas agropecuárias, as cooperativas de infraestrutura e as cooperativas de saúde. E isso foi extremamente interessante, né, extremamente importante para o cooperativismo gaúcho, tanto que muitas cooperativas, ao retornarem aqui para o Brasil, elas já criaram suas áreas de inovação, já tocaram muitos projetos de inovação aqui nas nossas cooperativas gaúchas, e na Scope não foi diferente, né? Nós criamos programas de inovação para cooperativas, criamos cursos, né, workshops, criamos até mesmo um curso de extensão e 2 cursos de pós-graduação em gestão da inovação, percebendo que era uma grande demanda das cooperativas gaúchas, né? Nesse ano, nós tínhamos planejado também uma série de outras missões, né, que, em virtude desse cenário de pandemia, infelizmente, elas tiveram que ser adiadas nesse momento. Mas nós aqui seguimos convictos, né, de que a inovação ela é extremamente importante, principalmente nesse momento de crise, né? Nós entendemos que nós temos que ter essa postura, né, de apoio à inovação, e muito da nossa ideia de realizar esse momento aqui de discussão foi essa, né, porque nós continuamos, né, nós temos a convicção de que a inovação é a chave, né, para a gente superar as crises. Então, esse é o momento de nós trocarmos ideias e identificarmos novas oportunidades. Então, essa é a ideia dessa nossa discussão aqui à noite. Então, nesse sentido, eu novamente agradeço, né, a presença e a participação de todos. Espero que seja um momento que a gente possa também discutir bastante. Aqui temos depois momentos de interação e de perguntas ao nosso palestrante. E nesse momento, então, eu já passaria a palavra ao Márcio. Não sei se o Márcio está nos ouvindo aqui. O Márcio, para fazer da sua mensagem. Boa noite a todos. Boa noite, Márcio. Tudo Obrigado bom? pela oportunidade, Mário, né? Tá com todos vocês aí. Um público numa quarta-feira à noite, né? Que abriu mão de estar um pouco mais com a família, né? A gente tem estado pouco com a família nos últimos dias, né? Então, mas essa parada também é importante, né? O Mário pediu para contextualizar um pouquinho, falar um pouco do cenário que a gente está fazendo. Eu falando pelo Sicredi, o Rodrigo falando depois pela Unicred, né? Antes do Pedro iniciar. Nós estamos vivendo um momento bastante adverso, né? Nada comparado com o que a gente já tinha vivenciado, né? Temos muitas incertezas que virão ainda pela frente e vejo que por isso é importante esse momento de parada, da gente mudar um pouquinho o nosso foco, refletirmos, né? Mudar o foco das nossas atenções, né? Se a gente for pensar um pouquinho, eu assisti algumas palestras hoje. Casualmente, hoje foi o dia das webinars, né? A OCEMG fez também. Hoje pela manhã também teve uma outra que eu participei. Então, e todas falando do papel do cooperativismo nesse momento. E se a gente for lembrar a origem do cooperativismo lá em 1844, em Rochdale, né? A importância das cooperativas justamente nesse cenário de incerteza, né? A gente vê que isso se repetiu em várias outras oportunidades, as cooperativas se fortalecendo na incerteza, na crise. Assim foi com as cooperativas de crédito em 2008, assim tem sido aqui também no país nos últimos anos, as cooperativas crescendo mais do que outras instituições financeiras, né? Existem registros na história que contam que foi no pós-guerra que as cooperativas financiaram a Alemanha, né, para a sua reconstrução.
Então, só demonstrando o quanto as cooperativas estão próximas nos períodos de dificuldade, justamente porque as cooperativas não têm como virar as costas nesses momentos, né? A cooperativa é feita pelas pessoas e essas pessoas esperam da cooperativa uma atitude proativa nesse momento, né? Também estamos num momento em que a solidariedade está muito forte entre as pessoas e esse é um dos valores do cooperativismo também. Então, estamos muito alinhados com o que a sociedade hoje espera, né? As cooperativas estão muito próximas disso, através da ajuda mútua, né? Para enfrentarmos dificuldades. Nós temos várias cooperativas do Sicredi hoje apoiando ações locais com hospitais, né? Fortalecendo aquilo que cada comunidade precisa de mais importante. E nesse aspecto, eu costumo sempre destacar uma questão, uma estatística do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos aí praticamente 40% da população adulta em cidades com menos de 100 mil habitantes, que é sócia do Sicredi, isso no estado aqui, né? Só esse fato, né, de 40% da população adulta em cidades com menos de 100 mil habitantes ser sócia, já justifica a preocupação das cooperativas com a saúde, porque hoje é o foco das pessoas. No momento seguinte, nós teremos um foco maior com a questão econômica, financeira, mas hoje as pessoas estão muito voltadas para a saúde, né? E todo esse movimento, né, o próprio cooperativismo está muito alinhado com a sociedade 5.0, que está se falando bastante, né, o capitalismo consciente, com foco em pessoas, bem-estar, planeta, né? Então, o cooperativismo continua sendo um movimento bastante moderno, ainda mais moderno nesse período de coronavírus, né? Eu utilizo também uma frase da OCB, onde é que eles enfatizam bastante que uma cooperativa ela precisa ter viabilidade econômica, mas também não pode esquecer a responsabilidade social. Então, esse equilíbrio é muito importante numa cooperativa, termos os dois pinheiros, como a gente dizia até pouco tempo atrás, né, bastante equilibrados, né? E só que nesse momento que a gente passa por questões financeiras, não só das pessoas, mas que podem impactar nas cooperativas, é importante que a gente tenha cooperativas fortes, cooperativas atuantes, para que possam também fortalecer seus associados e desenvolver os associados nesse período de retorno da crise, né? É muito provável que vários dos associados do Sicredi venham a passar dificuldades nos próximos meses, seja pelo cenário da estiagem, que a gente ainda está levantando dados, mas potencializado ainda pelo coronavírus, né? Então, é natural que isso vá acontecer. Escutava uma palestra hoje à tarde que dizia que nós vamos viver um período de recessão mundial e não existem dados de recessão mundial que nos permitam perceber o quanto desafiador vai ser esse momento, né? A gente conhece recessão no país, mas recessão mundial a gente não vivenciou, pelo menos não nos últimos anos, né? Ou décadas até. Então é muito importante que as cooperativas estejam muito alinhadas, muito próximas dos associados, demonstrando todo esse valor que tem, toda essa importância que uma cooperativa tem, principalmente em períodos de crise, como eu enfatizei, né? E que a gente consiga ser protagonista nesse momento de retomada da economia, né? E não só da economia, mas também da vida social, né? O protagonismo das cooperativas é bastante importante neste momento, né? Também nós precisamos lembrar sempre, né? E a gente precisa conseguir demonstrar para todos o propósito das cooperativas, né? A razão de ser, que é o de construir uma sociedade mais próspera, ou como dizia a ACI lá em 2012, né, o construir um mundo melhor. Então nós precisamos demonstrar esse interesse genuíno que existe das cooperativas, né, e fazer com que mais pessoas percebam isso também. A gente fala muito na questão da proximidade, no relacionamento que as cooperativas têm com os associados, e é interessante que nesse momento agora nós conseguimos mostrar para as pessoas que podemos estar próximos, mesmo que distantes fisicamente. E aí, entrando um pouquinho no que provavelmente o Pedro vai abordar também, a importância que a gente tem de inovar nas formas de relacionamento, seja na tecnologia, nos negócios, né? E, acima de tudo, na forma das cooperativas se comunicarem, né? Então, nós estamos próximos, mesmo distantes. Puxa, se a gente fosse pensar isso há
10, 15 anos atrás seria possível, o que possibilitou que agora a gente pudesse estar tão próximo dos associados se 15 anos atrás não estávamos, né? Então, a tecnologia, ela é crucial, ela é importante. Claro que a inovação não é só tecnologia, mas nesse momento é ela que está fazendo um grande diferencial para nós, né? E, terminando, né, Mário, temos que lembrar sempre que um dos grandes concorrentes que nós temos é o desconhecimento. Então, também temos que pensar na oportunidade que a gente tem nesse momento agora e mostrar para as pessoas como o cooperativismo é melhor, como o cooperativismo é diferente, e cada um tem um papel importante nesse aspecto, né, de divulgarmos o que é uma cooperativa, o que ela faz, como é que a gente pode ajudar ainda mais esse nosso planeta nesse período novo, que ninguém sabe como vai ser, né? Como é que vai ser o mundo após coronavírus? Essa é a pergunta que todos têm se feito, né? Então, de que forma a gente pode contribuir nesse aspecto, nesse novo momento, né? Então, vai ser muito bom ouvir o Pedro, né? E agradecendo o Pedro pela disponibilidade, né? O Mário também por ter feito o convite, né? E todos nós estarmos aí para ouvir um pouquinho hoje à noite, né? Isso aí, Mário. Ok, a gente que agradece, Márcio, a participação. Acho que é isso que a gente tem pensado muito, né? Que a gente vai ter um novo normal depois do retorno das nossas atividades, e o cooperativismo, ele com certeza tem um papel muito importante, né? O cooperativismo, os valores do cooperativismo permanecem muito adequados a essa sociedade que a gente está vendo se desenhar aí, né? Os valores da solidariedade, do cooperativismo, como você falou, a viabilidade econômica, mas também um aspecto social, né? Sem esquecer da comunidade no qual as cooperativas estão inseridas. Bom, Rodrigo, fala um pouquinho aí da tua percepção. Bom, boa noite a todos que estão aí acompanhando, Mário, Márcio, Pedro, obrigado aí pela oportunidade de estar conversando um pouquinho e trazer um pouco do conhecimento do Pedro aí para todos que estão tendo oportunidade de participar aí. Para nós, o Sistema Unicred, e até aproveitando, parabenizar o Márcio pelas belas palavras ali, pela contextualização de tudo desde a origem, né? E quando se fala de revolução, e aproveitando também uma fala que o próprio Mário trouxe aí do novo normal, né? Quando voltarmos, o que vai acontecer? Como é que vai ser um novo momento? E o cooperativismo nasceu de uma revolução, e nós estamos vivendo uma revolução também, uma revolução de hábitos, uma revolução de comportamento. O que vai acontecer? Um formato totalmente diferente, com experiências que a gente acabou adquirindo, mesmo para alguns de uma forma mais forçada, mas a gente teve que se mudar. E eu acho que a gente, quando fala em mudança, em se adaptar, a gente fala de mindset, né? E isso está muito atrelado à cultura, está muito atrelado às pessoas. E para nós, o Sistema Unicred, que tem um DNA forte na área da saúde, a gente está vivendo isso de uma forma muito intensa. Não só com a forma solidária de poder apoiar, mas a gente tem uma concentração muito grande de profissionais da área da saúde, onde estão vivendo. Bom, eu estava comentando do DNA da Unicred, né, muito voltado à área da saúde, e, de fato, o quanto a gente está envolvido para auxiliar nesse processo todo da crise do país e, na verdade, uma crise mundial. Então, quando a gente fala de novos hábitos, a gente resgata aquilo que a gente sempre traz das competências, né, do novo profissional, o que ele tem que se adaptar, e a gente tem um pilar muito forte que é estabelecer a cultura da inovação, como lidar com a cultura desse formato de adaptação e enxergar novas oportunidades. E a gente percebe o quanto vai estar em ênfase as competências de inteligência emocional, a própria resiliência, né? O como a gente vai usar essas experiências que a gente está tendo agora para o dia a dia. E esse olhar para o cooperado, a gente busca sempre estar tentando ouvir, estar tentando, vamos dizer assim, traduzir o que ele está sentindo, quais as necessidades dele para transformar em produtos e serviços no dia a dia. Então, para nós trabalhar no modelo cooperativo, onde, muito bem dito pelo Márcio, é um modelo que ele é moderno, ele foi readaptado com várias palavras por várias empresas, e a gente tem isso dentro do nosso DNA. Então, passar por uma crise é sempre complexo, mas a gente sabe que não só oportunidades vão vir nela, mas como a gente
tem a oportunidade de se reinventar, oportunidade de refazer coisas diferentes como a gente vinha fazendo antes. E a questão é que não tem mais oportunidades diferentes do que essa. A gente vai ter que se mudar, a gente vai ter que se adaptar. E, particularmente, tivemos ontem no sistema Unicred, e eu acho que para outros sistemas também, primeira cooperativa com uma eleição, uma assembleia totalmente virtual, com votação, com eleição virtual. Então, para nós, isso é um protagonismo, isso é buscar alternativas para isso. E quando a gente percebe que tem cooperativas querendo crescer, querendo desenvolver e com vontade, a gente vê que é uma crise que vai nos deixar bastante diferentes. É uma crise que vai nos fortalecer em vários aspectos. E esse é o nosso principal objetivo, sair daqui fortalecido e as equipes conseguindo colocar em prática tudo aquilo que a gente vem trabalhando, a própria experiência que a gente teve lá em São Francisco, as capacitações que a gente faz em conjunto aí com o Sescope. Agora chegou na hora de colocar muita coisa mais em prática do que nunca, né? Fazer com que as coisas de fato aconteçam. Então a gente tem aí esse sentimento muito otimista em termos de mudanças, né? Mas cauteloso, né? Com muita serenidade para conseguir transitar por esse mar revolto que está colocado aí de mercado financeiro, enfim, mas não esquecendo que a essência de tudo e quem vai ficar no final são pessoas. E elas que têm, de fato, a capacidade, a vontade, o querer fazer isso mudar. E isso só depende de nós. Então, para nós é um orgulho fazer parte de um modelo de trabalho onde está sendo visto pelo mundo como algo essencial. E no propósito, que é onde a gente se apega muito, nós temos um propósito, além dos princípios cooperativistas, um slogan que é buscar a prosperidade sem perdedores, né? Então, quando a gente busca prosperidade sem perdedores, é que todo mundo prospere junto. E as pessoas estão exercendo o cooperativismo na sua essência, estão exercendo o cooperativismo no dia a dia, até para ir ao mercado, né? Convidar um vizinho, vou ir ali, vou trazer alguma coisa. Então, as pessoas estão praticando isso. E nada melhor do que aprender na prática, né? O que a gente sabe do passado serviu até o momento, a gente está todo dia aprendendo e a cada minuto tem uma coisa nova, uma adaptação que a gente tem que fazer. Então, quero agradecer a oportunidade aí e vai ser uma brilhante noite poder ouvir o Pedro aí também, o que ele está vendo nesse momento. Okay, muito obrigado, Rodrigo, pelas suas palavras. Acho que essa questão, né, obviamente, todos foram afetados por esse momento, mas isso também é uma grande oportunidade, né? Também a oportunidade do cooperativismo mostrar também a sua grande relevância social, né? Grandes oportunidades a gente tem por aí. E é um pouco essa a nossa ideia quando a gente conversou, né, com o pessoal da Startse, com o Pedro, apontar também para esse caminho, né, de oportunidades e como a inovação ela é uma peça-chave, né, nessa transição, né? Então, agradeço as manifestações de vocês e já passo a palavra para o Pedro, né, e a gente já se encaminha então para a nossa fala de hoje. Por favor, Pedro. Legal. Obrigado, Mário. Obrigado ao Márcio, ao Rodrigo e pelas palavras de abertura. Eu estou, acho que, triplamente feliz aqui hoje. Primeiro, estou feliz porque eu sou gaúcho e tá perto, estou há 10 anos, 11 anos fora já do Rio Grande do Sul. E sempre que eu estou perto de casa, aí, meu coração fica mais aquecido. Então, vai ser muito bacana a gente passar essas próximas 40, 50 minutos com vocês e depois interagindo com perguntas, vai ser bastante legal. A segunda coisa que eu estou feliz e confesso que eu fiquei bastante contente com essas palavras é dessa visão positiva que vocês estão trazendo pelos fatos e o quão conectado vocês estão com essas transformações que estão acontecendo. Então, a palavra dos três aí já está muito alinhada com o que a Startse acredita e com o que a gente está vendo aqui que são as principais transformações e tendências que estão acontecendo hoje. Essa felicidade é porque a Startse optou, como algumas empresas, e certamente vocês todos que estão dedicando agora um tempo que terão com a família aqui para estar nesse bate-papo, que a gente tem duas alternativas nesse momento. A gente tem uma alternativa de ficar sentado em casa vendo um noticiário horroroso,
com 1000 informações ruins, às vezes até muito enviesadas, desencontradas, ficar tentando encontrar se a culpa é da esquerda, da direita, se é da China, e ficar gastar esse nosso tempo sofrendo com essas coisas, ou entender que a gente está vivendo uma nova realidade, que a gente vai viver um mundo novo a partir de então, e que o que nos resta é entender esse fato, reconhecer o fato e se preparar para jogar esse novo jogo. Eu acho que as pessoas, as empresas vão ser separadas a partir desse momento com aquelas que relutarem, criticarem, reclamarem do que aconteceu e aquelas que entenderem que a gente tem que se preparar para jogar esse novo jogo, a gente tem que entender quais são as regras dele, como é que ele funciona e a gente tem que se preparar e se armar, né, para enfrentar esse novo mercado, porque não há bem que sempre, né, não há bem que nunca, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe, alguma coisa assim. Então a crise vai acabar, é certo que ela vai acabar. A gente tem dúvidas de quando, eu espero que seja logo, para que os impactos dela não sejam muito profundos. E quando acabar, a gente tem que estar preparado para recuperar esse tempo perdido, para buscar novas oportunidades, para buscar novos produtos, novos serviços, para se conectar cada vez mais com os nossos clientes e, quem sabe, até buscar outros clientes, outros mercados. Eu vou trazer alguns cases para vocês que eu vivi isso e vi a importância de olhar, encarar essas oportunidades e agir em relação a elas e não ficar... E todos vocês que estão aqui, quase 100 pessoas agora já, seguramente estão nessa turma positiva, nessa turma que está querendo encontrar os caminhos para que a gente saia mais forte e melhor. Um amigo me disse uma frase hoje assim: eu não sei se eu vou sair maior, mas certamente eu vou sair melhor. E eu acho que essa é a nossa obrigação, essa é a conquista que a gente tem que fazer. Os Estados Unidos fez 50 anos que o homem conquistou a Lua, ano passado, foi em 59, e o Kennedy, quando fez o desafio para a corrida espacial, ele chamou os americanos e falou: a gente está indo para a Lua. E a gente está indo para a Lua não porque é fácil, a gente está indo para a Lua porque é difícil. E quando é difícil, a gente tira o melhor da gente, a gente bota a nossa maior criatividade, a nossa maior intensidade, a nossa maior força, tudo que tem de melhor a gente coloca à prova. E eu tenho certeza que a gente está vivendo agora um momento que a gente tem que colocar todo o nosso melhor à prova. E esse melhor vai nos proteger, vai proteger nossas famílias, vai proteger os nossos mercados, vai proteger as pessoas que estão à nossa volta. Então, acho que pessoas do bem agora têm essa obrigação, essa missão. A gente está numa guerra e a gente tem que lutar para vencer esse negócio. Eu fico muito feliz de estar com mais 94 soldados aqui olhando para essas oportunidades. E a minha terceira felicidade é porque eu adoro o mercado financeiro, foi onde eu vivi a maior parte da minha vida executiva, até cair nesse mundo de educação. Então já vou fazer a introdução aqui. Eu fui bastante tempo da XP Investimentos, eu entrei bem no início dela, quem fundou a XP foi o Guilherme e o Marcelo. Eu entrei logo na sequência e eu fui o cara que liderei os escritórios da XP pelo Brasil, e aí no Rio Grande do Sul tínhamos vários escritórios espalhados por todo o estado. Eu já tinha trabalhado em Ipiranga antes, rodando também, conheço bastante o Rio Grande do Sul. Tenho grandes amigos aí espalhados pelos 4 cantos do estado. Mas eu fui da XP, então eu entrei para liderar os escritórios. A gente estava começando a ter escritórios e tinham 8 ou 10, e eu fui o cara que assumi essa frente, e eu fiquei nessa área até 2013, quando nós tínhamos 400 escritórios pelo Brasil já. Então, no meio do caminho, a gente comprou corretora, a gente abriu a plataforma, criou o shopping financeiro, e eu saí dessa função para assumir o Infomoney, que é um portal que eu imagino que vocês conheçam. A turma aqui é muito ligada ao mercado, então devem acompanhar de alguma maneira. O Infomoney era um portal muito conectado com o trader, e a gente transformou num portal de economia e negócios, olhando bastante para a parte financeira, mas uma perspectiva um pouco mais ampla. Ele cresceu bastante. E eu fiquei lá até 2016, quando eu saí, e o Marcelo Majanave, que era um dos fundadores da XP, já tinha saído, estava morando em São Francisco, lá no Vale do Silício, e falou: cara, tu tem que vir para cá. Isso aqui é um lugar no tempo, esses caras estão à nossa frente, eles usam armas muito melhores que a nossa.
Então não adianta a gente voltar a empreender fazendo o que a gente fez na XP, por mais que tenha sido incrível, se repetir a mesma fórmula não vai dar certo. A gente tem que pensar em novas fórmulas, novos caminhos e novas ferramentas. E aí eu fui para lá, cheguei lá, tomei um choque. Vocês que já tiveram lá, alguns que estão aqui já tiveram, o Rodrigo acabou de trazer um pouco do exemplo dele. Quando tu chega num lugar desses e parece que é como se tu tivesse chegado no futuro, aquilo que tu acredita que vai acontecer, já está acontecendo. E quando isso acontece, quando tu se depara numa situação dessas, tu fica desconfortável. Eu assim, cara, eu não posso, eu preciso me reinventar, eu preciso me equipar com isso aqui, porque senão eu vou ficar obsoleto. E quanto mais tu se depara com essas transformações, mais a gente enxerga a necessidade de buscar esse conhecimento. Então, quanto mais imerso tu fica nesse ambiente, mais sede de aprendizado tu tem, porque isso te desperta uma vontade, pô, eu posso ser melhor, mas também te traz um medo de, se eu não fizer isso, também eu tenho um problema, eu posso ficar obsoleto e posso perder a minha relevância. E aí isso me fez crer, naquele momento, Mário, que eu só tinha... a única forma de me manter relevante e competitivo era eu aprender aquilo lá, mas não existia muitos lugares que ofereciam aquele conhecimento. Não existia, as escolas tradicionais de negócio não estavam te oferecendo aquele conhecimento. E aí, junto com o Marcelo, que estava nesse mesmo dilema, com o Maurício, com o Glitz, a gente falou assim, cara, a gente tem que... Onde é que está o conhecimento? Falei, cara, o conhecimento hoje que a gente tem que buscar, ele está em 3 lugares, ou em 3 estruturas. Ele está no Vale do Silício, na China e em Israel, que são os 3 principais polos de inovação do mundo. Então, eu tenho que estar olhando o que está acontecendo aqui. Esse conhecimento está nas empresas que estão conseguindo fazer essas transformações, que estão conseguindo surfar essa nova onda. Vocês devem acompanhar a Magazine Luiza, um super case de uma empresa tradicional que se transformou e a ação subiu 30 vezes. Agora deve estar 20, porque tomou uma queda nesse mercado. Mas uma empresa subiu 20 vezes, não é 20%, 20 vezes, porque ela conseguiu se armar, acertar o seu mindset, como o Márcio falou, ajustar suas armas e surfou esse novo mercado de uma forma muito mais eficiente. E o terceiro lugar que está esse conhecimento são as startups, que seguramente são o principal P&D. Ninguém desenvolve tanta tecnologia no mundo hoje como as startups, porque elas têm muito mais liberdade para testar, para experimentar, então tem que estar olhando para esse mercado. E aí, com base nisso, a gente criou a Startse, dizendo o seguinte, a nossa escola de educação ela vai buscar conhecimento nesses lugares. E ao buscar conhecimento nesses lugares, a gente está trazendo para as pessoas o conhecimento mais atual, mais útil e mais prático que elas podem ter para conseguir continuarem relevantes e competitivos. E aí, com base nisso, nasceu a Startse. Não vou falar, só quis dar essa contextualizada, mas a Startse nasceu com esse propósito de criar uma escola de negócios com conhecimentos úteis e práticos e convenientes. Conveniência é o seguinte, não adianta eu te vender um curso presencial agora que não tem como tu ter. Tem que ser conveniente, tem que ser em casa, tem que ser... Então, tem horas que a gente pode ir para o Vale, tem horas que a gente quer ir numa conferência, tem horas que a gente quer um workshop, tem horas que a gente quer uma coisa em compra e tem horas que a gente quer uma coisa virtual, porque é o que melhor fita com o que a gente quer. Então, entrando já um pouco nesse tema, então, o fato de eu estar aqui com vocês, com pessoas ligadas a esse mercado, também me deixa bastante feliz e confortável. Então, acho que vai ser os próximos minutos, eu espero que sejam interessantes para vocês. E eu vou trazer aqui algumas provocações e perspectivas, deixando claro que a Startse, a gente não se propõe a ter todas as respostas, ou mais, a ter fórmulas prontas. A gente acredita que hoje o desafio de cada um é ter um repertório vasto, ter muita informação e conhecimento, conseguir ter frames que ajudam, modelos que te ajudam a entender o que mais se aplica para o negócio ou para as pessoas, e com base nisso as pessoas tomam as suas próprias decisões. Então, a gente não acredita em fórmulas prontas, porque a gente acha que cada indivíduo é único e ele tem que saber o que mais fita para ele. E, obviamente, o desafio da Startse é apoiar que esse cara tenha a melhor informação, o melhor conhecimento e o melhor modelo para que ele tome as decisões. Então, eu acho que o que eu queria abordar aqui muito hoje é como é que a gente pode colocar foco hoje nas decisões empresariais durante esse momento, especialmente como é que a gente sai deste mercado melhor. Então, já fiz uma introdução rápida minha, e aí quando eu além de estar na Startse, eu tenho hoje, sou
Eu sou sócio de 5 fintechs, né, que são empresas de tecnologia mais ligadas para o mercado financeiro, e sou investidor anjo de várias outras empresas, mas o meu dia a dia, a minha vida é a Startse, eu sou CEO da operação, então é onde eu concentro a minha energia. A Startse hoje tem escritório no Vale do Silício, na China e aqui em São Paulo, e a gente faz algumas missões esporádicas para a Índia, para Israel e para Portugal. E aí eu queria começar aqui a minha conversa provocando você assim, por que a gente está aqui? Por que a gente está aqui às 7h20, 7h30 da noite, deixando nossas famílias? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que o mundo mudou. O mundo mudou, só que o mundo não mudou agora com o corona. O mundo já mudou há algum tempo atrás. O mundo já é diferente, ele já é muito mais rápido, ele já é muito mais incerto. O nosso cliente tem muito mais alternativa, ele é muito mais exigente, ele tem muito mais conhecimento. O nosso time trabalha diferente, os alinhamentos dos nossos times são diferentes. O mundo ele é muito diferente do mundo do passado. Só que todo o nosso modelo de gestão ele foi desenhado no século passado, no mundo lento, no mundo previsível, no mundo onde as ofertas eram escassas, no mundo onde as regiões, as empresas das regiões competiam entre si, mas um cara de fora não competia com um cara daqui, um cara pequeno não competia com um cara grande. E esse mundo, que era o mundo do passado, ele era mais ou menos como essa estrada. Ele era um mundo que tinha muita previsibilidade. Então, se eu estou dirigindo o meu carro aqui e eu vejo lá no final da estrada um cachorro atravessando a estrada, eu tiro o pé do acelerador, pego as duas mãos no volante, eu tenho tempo para reagir àquilo. Correto? É assim que a gente lidava, a gente sentava na nossa empresa, sentava lá em outubro, fazia um plano quinquenal, depois quebrava aquele plano de um ano, definia todas as metas, os nortes, os desafios, determinava quem tinha que fazer o quê, dava os comandos e controlava o nosso time para saber se aqueles nortes que tinha dado, se aquelas diretrizes que tinha dado estavam sendo cumpridas. E assim a gente tocava o nosso negócio, com ganhos incrementais, porque os processos eram muito longos, então os ciclos dos produtos eram longos. Eu desenvolvia um produto, supondo que quando ele dava certo, eu escalava aquilo por muito tempo. A vida dos produtos e dos serviços durava muito tempo. E aí eu aplicava os processos de melhoria contínua, os PDCAs da vida e variações sobre o mesmo tema, e ia tendo ganhos incrementais. Ia surfando aquela onda. O problema é que de uma hora para outra, o mundo virou assim. O mundo virou a minha previsibilidade, não, aquela estrada que eu enxergava, eu não enxergo mais. É assim que eu enxergo. Quem consegue fazer um plano hoje para daqui a 30 dias já é um herói. Porque ninguém sabe se essa crise vai acabar daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses. E ninguém consegue prever o impacto, o estrago que ela vai causar. E ninguém consegue prever a velocidade que ela vai voltar. Então, todos os modelos que se baseiam modelos de gestão que se baseiam em previsibilidade, eles estão mortos. E as organizações que foram montadas com base nessa estrutura, que precisam de comando para agir, também estão mortos. Porque se eu não consigo ter o tempo para prever, para definir a estratégia, para dar os comandos e para mandar na minha equipe e controlar o que ela está fazendo, eu estou ineficiente. E eu tenho que fazer isso, gerenciar uma empresa neste cenário com as pessoas longe de mim, confiando que elas estão fazendo o que elas estão fazendo, sem necessariamente estarem alinhadas da forma correta, estarem incentivadas e estarem engajadas no que eu quero fazer. Então, se a gente não se preparar para gerir as empresas dentro desse cenário, a gente está numa situação muito complicada, porque por mais que essa crise passe, o cenário de mudança que a gente está vivendo vai continuar intenso. Por algumas razões, se a gente quiser trazer algumas delas, porque o cliente tem cada vez mais alternativa. Vocês seguramente competiam até 10 anos atrás, 5 anos atrás, com 5 bancos nos produtos de vocês. Então, a gente mapeava o nosso mercado, mapeava os nossos concorrentes, sabia quem eles eram e
e tinha que ser um pouco melhor que esse cara. Como os clientes tinham pouca alternativa, o cliente tinha que vir, então marcava um pouquinho melhor, tá tudo certo. E eles nem sabiam muito sobre como comprar aqueles negócios. Então, se eu chegasse no cara, o cliente era meu. Hoje em dia, se eu quiser fazer um crédito, eu tenho 30 possibilidades, talvez eu tenha 100 possibilidades. E eu tenho, muitas vezes, na palma da minha mão desse telefone celular aqui. E possivelmente o tempo que eu consigo fazer um crédito aqui deve ser, e a facilidade deve ser maior do que na maioria das empresas que já estão aí nesse mercado há 7 ou 10 anos. E tem gente focada num perfil. O cara não quer fazer crédito para todo mundo. Eu quero fazer crédito só para homens de 20 a 30, profissionais liberais, senhores de 50 a 60. E aí, quando ele nicha, ele consegue ter uma vantagem de usabilidade, de experiência, talvez melhor do que alguém que tenha que fazer uma mesma solução para um cara de 18 a 80 anos, que tem características muito diferentes. Então, esse cenário que a gente está vivendo de certeza, e que ele não vai acabar, porque ele já vinha se acelerando há muito, alguns chamam de mundo VUCA, né? Que ele já vinha se acelerando há muito tempo, ele veio para ficar. E a crise, só o que ela gerou, foi uma aceleração das novas experiências. Porque quando eu tenho uma nova tecnologia, eu tenho aqueles caras que rapidamente utilizam ela, e eu tenho aqueles caras que são mais conservadores e que tendem a resistir mais àquela experiência. Na hora que a gente se vê numa situação dessas de isolamento, eu preciso usar. Então, pode ser só um dado. O número de pessoas na faixa de 30 a 50 anos que passou a fazer compras online nas últimas 3 semanas é uma explosão. Os caras que nunca tinham comprado, explodiu essa faixa. Vocês acham que eles vão voltar? Ou que eles não vão incorporar este novo hábito e adicionar este hábito ao hábito anterior? Os caras que eram resistentes a home office e que estão vendo que é possível trabalhar como home office, será que eles vão voltar da mesma maneira? Será que as empresas vão voltar a ter grandes escritórios para receber todos os seus times? Ou será que eles vão fazer um modelo híbrido onde tu vai ficar parte em casa, parte no escritório, porque em alguns momentos é importante ter as presenças físicas? Então, essas mudanças que a gente está vivendo como corona, elas só aceleram um processo de transformação que já vinha em curso há muito tempo. E essas mudanças elas estão ancoradas em algumas coisas, por exemplo, redução do custo de tecnologia e da distribuição. Então, se eu quisesse ter um banco há alguns anos atrás, eu teria que ter bilhões de dólares para investir em tecnologias, em plataformas, em redistribuição, em campanhas de marketing. Eu preciso ter. Hoje em dia, eu não quero ter um banco, mas eu posso ter um produto financeiro. E esse produto eu vou nichar e vou distribuir de forma digital. E na hora que eu consigo chegar nesse produto, no cliente, de uma forma digital, e eu estou competindo com alguém que depende de uma estrutura física para distribuir aquele produto, eu tenho uma vantagem competitiva em relação àquele cara. E aquele ativo que era uma agência virou um passivo, porque esse cara consegue entregar sem esse custo. Por consequência, ele pode repassar uma vantagem maior para o cliente. Então, a redução do custo de tecnologia e da distribuição fez com que houvesse uma enxurrada de novos entrantes no mercado. E uma enxurrada de novos entrantes fez com que a competição aumentasse. Como se não bastasse os novos entrantes regionais ou locais, o mundo está competindo. A gente tem a metade do que a gente tem aqui de aplicativo no telefone celular de fora do Brasil. A metade. E esses caras estão ocupando as indústrias que eram daqui. Então, eu não estou competindo só com o mercado. Eu compito com aqui, porque na hora que o Facebook, que o WhatsApp, que o Google diz que quer entrar no mercado de pagamentos, para eles entrarem no mercado de crédito é um tapa. Lá na China, os principais players financeiros do varejo financeiro são plataformas de tecnologia que entraram nesse mundo e que ocuparam esse espaço que os bancos não ocuparam. Então,
a redução do custo da tecnologia somado com a queda das barreiras geográficas fez com que a concorrência aumentasse drasticamente. E aí um cliente que tem mais alternativa e tem mais conhecimento virou o todo-poderoso das relações comerciais. Hoje é o cliente que manda, não somos nós mais que criamos as coisas e depois vamos empurrar. O cliente decide o que ele quer e eu tento entender qual é a dor que eu resolvo e a partir daquela dor eu tenho que desenvolver os meus produtos, as minhas soluções. E se eu não conseguir me conectar com o cliente, por isso que a gente fala, pô, colocar o cliente no centro não é uma coisa bonita, é uma coisa fundamental, básica para a nossa sobrevivência. Então, o cliente decide, eu entendo qual é a dor que ele quer e a partir da dor eu crio uma solução para ele. Se eu não entregar o melhor serviço para ele, ele vai embora, porque ele tem muita alternativa e ele vai comparar. E ele está aberto a experimentar o novo. Então, quando a gente fala de inovação, eu acho que não tem, que isso não é um desafio de uma área, o desafio de uma pessoa específica, de um seu. Inovar, e talvez não seja nessa palavra, se desenvolver constantemente, desenvolver a sua área, a sua função, o seu processo, a sua empresa constantemente virou uma obrigação do profissional. Uma obrigação, porque se o cliente está sempre querendo buscar o melhor, eu preciso ficar entregando o melhor para ele constantemente. Só que o melhor está sempre em evolução. Então eu preciso evoluir sempre, eu preciso reestruturar a minha empresa para deixar de ver somente os processos, e os processos são importantes, especialmente em empresas reguladas, enfim, que tem que ter mas eu tenho que olhar para o objetivo. E o objetivo é como é que eu faço melhor aquilo que eu tenho que fazer todos os dias. E se qualquer um das nossas empresas está fazendo a mesma coisa que fazia 5 anos atrás, ele está travando a nossa engrenagem. Ele está travando a nossa engrenagem, porque a empresa é um conjunto de engrenagens que tem que evoluir de forma constante. Então, o desafio de inovar não é de uma ou duas pessoas, é da empresa inteira. Eu preciso saber como é que eu faço melhor aquilo que eu faço, porque surgiu tanta ferramenta, tem tanta coisa disponível no mercado hoje, que não faz nenhum sentido o cara repetir aquele mesmo processo que ele repetia de 5, de 10 anos atrás. Eu preciso fazer sempre melhor e melhor e melhor para que o meu cliente, no final, tenha a melhor experiência, o melhor atendimento, o melhor serviço, o melhor preço, a melhor usabilidade. Então, o desafio das empresas hoje é conseguir surfar essa onda evoluindo constantemente para que os clientes fiquem. E aí eu acho que as cooperativas têm uma super vantagem nesse novo mundo, que eu vou falar mais algumas aqui para frente, que é essa conexão com o cliente. Porque uma empresa centrada no cliente começa desenvolvendo as coisas com ele, não para ele. E vocês, por essência, vocês desenvolvem as coisas com os clientes de vocês. Então, olhar para essas oportunidades agora e entender aonde estão os ativos passa a ser uma super oportunidade para a gente cravar as nossas estratégias nos lugares que nos diferenciam. E vocês, por essência, têm isso. Vocês não são uma empresa que vai começar a colocar o cliente no centro, vocês nasceram fazendo isso. E quanto mais efetivo se tornar esse processo, mais diferencial vocês vão ter em relação ao mercado. E aí a pergunta assim, como é que será o futuro? Será que vai ser do cooperativismo? E aí eu tenho por essa lógica de que vocês nasceram conectados com o cliente, isso me parece uma super vantagem. A segunda coisa é que as organizações de hoje, elas não são... a gente teve, talvez, nos últimos anos, aí, poucos anos, primeiro, a gente teve um histórico de organizações baseadas em modelos de negócio fortes e que quer ganhar dinheiro a qualquer custo, de qualquer jeito, e quer ganhar escala e poder, e esmaga quem tiver que esmagar, e pedala quem tiver que pedalar, e suga, porque este é o modelo da intensidade, da força, do grande, do poder, que suga e vão em frente. Essas empresas tiveram seu tempo
e fizeram grandes histórias, algumas até hoje aí. Depois tu teve uma safra de empresas muito motivadas por essa inundação de dinheiro que aconteceu a partir de 2008 na economia, com trilhões de dólares espalhados, e com esse dinheiro tentando buscar algumas oportunidades, dizendo o seguinte: não, aqui é propósito, crescimento, propósito, crescimento, propósito, e que criaram grandes estruturas, mas altamente com grandes prejuízos, financiando essa crença de que eu vou ter muitos clientes, milhares e milhões de clientes, e em algum momento esse negócio vai dar dinheiro e está tudo certo. O modelo, que é o modelo que está vencendo agora, que já começou a mudar no final do ano passado, e que é seguramente o modelo que vai acontecer, ele é um modelo que junta as duas coisas. Modelo de negócio com propósito. Ou melhor, propósito com modelo de negócio. Eu quero me sentir bem fazendo o que eu faço, eu quero ter prazer, ter alegria, eu quero ter respeito, eu quero sentir que eu estou fazendo bem para a comunidade, eu quero sentir que eu estou deixando a minha pegada positiva aqui, mas se eu tiver só isso, sem modelo de negócio, eu não crio impacto. E se eu tenho um negócio de propósito, com um modelo de negócio forte, eu faço um estrago. E aí vocês têm a segunda grande... Então, vocês nasceram com os clientes, vocês desenvolvem com o cliente, vocês existem porque os clientes de vocês, né, são a origem do nascimento da empresa, e vocês são empresas de propósito e empresas com modelo de negócio forte. O que isso me faz crer que vocês têm duas vantagens. E aí, nesse mundo agora, que é um mundo que cada vez vai... Assim, eu acho que a gente tem duas certezas, uma dúvida, que é quando vai acabar a crise, mas duas certezas. A primeira é que ela vai acabar, e a segunda é que o mundo vai voltar diferente. Se acabar semana que vem, vai voltar diferente. E nessa volta, eu acho que o que já foi dito aqui, as pessoas vão ser mais solidárias, as pessoas vão olhar mais para quem está perto delas, talvez a gente fortaleça mais os nossos mercados locais, a gente privilegie quem está perto da gente, a gente quer saber se essas empresas têm propostas. Então, esse mundo vai voltar mais solidário. E que bom que vai voltar mais solidário, porque a gente está tomando uma lição aqui de que a gente tem que respeitar essas coisas de uma forma diferente, a gente tem que evoluir a partir dessa situação. Então, acho que no mundo do cooperativismo, vocês têm muita coisa, vocês têm muitos ativos que vão ter muito valor a partir de agora. Mas esse valor só vai poder ser extraído se vocês estiverem devidamente preparados. E aqui que eu vou trazer algumas provocações. A primeira delas é o seguinte: por que o mundo muda? Né? Por que o mundo evolui tanto? O mundo evolui tanto porque novas tecnologias estão surgindo, elas surgem, elas convergem e elas criam novos modelos de negócio. Esses novos modelos de negócio exigem que a gente tenha uma atuação diferente, uma nova forma de gerir, uma nova forma de se relacionar, uma nova forma de aprender. E essas novas formas de aprender, se relacionar e gerir aceleram novas tecnologias, que por sua vez criam novos modelos de negócio, que aceleram a tecnologia. Então essa roda, ela gira cada vez mais rápido, porque uma coisa potencializa a outra. Então o mundo sempre evoluiu em cima desses três pilares, só que nunca tão rápido. Então o desafio hoje das empresas, das pessoas, é conseguir entender isso constantemente, conseguir incorporar esses conhecimentos, essas ferramentas, para ficar evoluindo na medida que o mercado evolui e que o nosso cliente demanda. Então, o que a gente tem que aprender todo dia? Como é que eu trago tecnologia para o meu negócio? Como é que eu consigo melhorar esse processo? E, de novo, não é no meu core, ou não é somente no meu core. Como é que eu faço contas a pagar mais rápido? Como é que eu consigo contratar pessoas melhores fazendo inteligência artificial para fazer predição de qual é o perfil que vai trabalhar aqui?
Como é que eu consigo usar blockchain para liquidar a operação? Como é que eu consigo fazer distribuição digital? Como é que eu consigo trazer essas tecnologias aqui para dentro? Uma vez que eu tenho essas tecnologias, como é que eu crio outros modelos de negócio? Como é que eu consigo usar todos esses dados disponíveis no mercado para fazer uma análise de risco mais efetiva para os meus clientes? Como é que eu consigo ter talvez um outro modelo de remuneração em cima disso, fazendo cross de funding com X, Y, Z, enfim. Como é que eu consigo pensar em novas formas de ganhar dinheiro ou de criar um modelo de negócio ou um mercado em cima disso? E por fim, como é que eu engajo mais o meu time? Como é que eu me relaciono mais com o meu cliente? Como é que eu crio uma estrutura mais ágil? Como é que eu respondo mais essas incertezas do mercado? Como é que eu me desenvolvo para conseguir ser competitivo nesse mercado? Só que, pessoal, por mais que a gente aprenda isso hoje, amanhã tem mais novidade. E depois de amanhã tem mais. E depois de amanhã tem mais. Então, o desafio do profissional hoje é fazer essa jornada que a gente chama de lifelong learning, de processo de aprendizagem contínua. A gente vai ter que aprender sempre. Talvez o meu pai, que fez uma faculdade há 30 anos, há 40 anos atrás, ele fez uma faculdade e ele usou aquele conhecimento dele, o conhecimento dele por 30 anos, por 25 anos, sem ter que aprender grandes coisas novas. Hoje em dia, se a gente não aprender todo dia um pouco, a gente vai ficar obsoleto. Por mais relevante que a gente seja, por mais bacana que a gente seja, por mais poderoso que a gente seja. Todo mundo tem um desafio hoje, e não é fazer um curso de 3 anos, mas é fazer talvez 10 cursos em um ano. E curso pode ser ler um livro, pode ser assistir um bate-papo aqui, pode ser visitar uma empresa, pode ser ir para a China, pode ser fazer uma conferência, pode ser se aproximar de uma startup, mas a gente precisa estar constantemente buscando novas técnicas, novas armas, em cima dessas 3 coisas, para a gente manter sempre a nossa atuação e a nossa empresa se desenvolvendo. E aí veio uma frase que vocês falaram, que assim, inovação não é tecnologia, tecnologia ou não é só tecnologia, acho que foi o Rodrigo que falou. Inovação é a gente conseguir entender como é que essas 3 coisas evoluem. E é mais importante a mudança da nossa mentalidade, nosso time, entendendo que a gente tem que se desenvolver constantemente, do que qualquer outra tecnologia. Eu posso trazer para vocês a melhor tecnologia de inteligência artificial hoje e colocar na mão de vocês. Se o time não entender o porquê que isso pode ser importante e por que eles devem olhar para isso, não vai servir para nada. A primeira tecnologia que tem que mudar é a de gestão. A primeira. Uma vez que a gente muda o nosso time, que a gente coloca o nosso time com a mesma perspectiva, entendendo que esse mundo é diferente, que a gente tem que se preparar de uma forma diferente, que a gente tem que ter outra cabeça, que a gente tem que experimentar mais, contar menos com visões de longo prazo e ser mais ágil nas respostas, essa é a base para se transformar. Todas as empresas que conseguiram fazer um processo de transformação passaram por isso. Conhecimento, em primeiro lugar, para entender o que está acontecendo e ter mais repertório. A partir disso, repensaram as suas culturas, menos conservador, menos centralizador, um pouco mais experimentador, mais organizações mais distribuídas, pessoas mais alinhadas, passaram por isso. Então, tenho conhecimento, repenso a minha cultura, a minha forma de atuar, e aí defino a minha estratégia. E aí, na minha estratégia, eu tenho que entender como é que eu busco sempre tá se desenvolvendo, se desenvolver sempre, e como é que eu me conecto com o mercado para buscar mais tecnologia, porque por mais inteligência que a gente tem dentro de casa, o mercado sempre vai ter muito mais, por isso a importância de estar conectado em rede. Isso aqui, a turma que teve no Vale seguramente viu o gráfico, ou viu um gráfico parecido com esse, que são os 6 Ds do Peter Diamandis, que fala o seguinte: quando eu digitalizo um processo, a nossa mente está acostumada a enxergar as coisas de uma forma linear. Então, o azul é o linear. Uma pessoa faz 1, 2 fazem 2, 3 fazem 3, 4 fazem 4, com algum ganho marginal em cima disso. Quando a gente digitaliza os processos, a gente entra numa curva exponencial. Quer dizer o seguinte: hoje eu faço 1, amanhã eu faço 2, 4, 8, 62, 64, 128, 256, etc. Eu entro numa curva exponencial. Mas todo o processo que eu digitalizo, a primeira experiência é ruim, que é quando essa curva vermelha fica abaixo da curva verde. E isso faz, pessoal, com que a gente evite
as novas experiências. Porque quando eu digitalizo um processo, quando eu testo uma coisa nova, a primeira experiência é ruim, fala, não, que não deu certo, ficou ruim, esquece isso. Só que a gente esquece de ver que essa coisa, essa tecnologia, ou esse processo digital, ele evolui numa velocidade muito maior do que o tradicional. E quando isso acontece, quando essa curva vermelha ela rompe com a curva azul, a gente entra num processo de disrupção. E essa curva ganha muito mais velocidade, porque ela cresce com muito mais, ela evolui com muito mais eficiência do que a alternativa analógica. Então, a gente tem que conseguir olhar para isso. Por exemplo, quando a gente olha para a parte do crédito, a gente vê que talvez assim, uma estrutura, uma empresa que oferece crédito, ela talvez tenha, você meio simples, meio simplória, mas ela tenha 5, 6 grandes custos. Né? Ela tem, eu tenho o custo de inadimplência, né, de default, que é baseado na minha análise de risco. Eu tenho o custo do capital, que seria o funding, né? Eu tenho o custo da distribuição, como é que eu coloco isso no mercado, e eu tenho o custo da operação, como é que eu opero essa coisa dentro de casa. Então, e talvez eu tenha o custo eu tenho o lucro que eu quero esperar, ou o custo o custo dos impostos dessa operação. Quando a gente vê essa enxurrada de empresas entrando hoje para oferecer crédito competindo conosco, a gente vê que esses caras, eles tendem a ter um custo de capital, se eles acertarem o risco, no tempo tão eficiente quanto o nosso, até porque eventualmente eles usam dados mais abertos, eles usam dados não estruturados, eles conseguem fazer análises diferentes. Eles tendem a ter um custo de distribuição mais baixo e um custo de operação mais baixo. Eles tendem a ter isso, porque a tecnologia normalmente que eles usam é um pouco mais eficiente. Se a gente olha para esses caras e fala assim, pô, esses caras nunca vão acertar isso ou aquilo, porque eles estão errando lá, vocês não esqueçam que esses caras estão nessa curva vermelha. E talvez hoje eles estejam nessa curva vermelha de baixo, mas é possível que daqui a pouco eles aprendam e vão para a curva de cima. E na hora que isso acontece, eles causam grandes estragos nas indústrias tradicionais. Então, isso é só um exemplo da importância da gente conseguir ver toda a nossa cadeia que produz o produto A ou B e conseguir evoluir em todos aqueles itens. Porque se eu não estiver evoluindo e alguém estiver evoluindo, esse cara tem uma vantagem grande em relação a gente. Entrando um pouco mais aqui nos pontos de hoje, eu acho que eu queria trazer aqui algumas perspectivas e contar uma história que, assim, a grande dúvida ou a grande esperança é que a gente volte e ver, que a gente faça um movimento de crise e ver que a gente afunda rápido, mas a gente volta rápido. Na China tem vários indícios já que a gente está voltando em ver. Então eles estão, a gente vai ter que recuperar o tempo perdido. A gente perdeu aqui 2, 3 meses, cara, a gente vai ter que voltar com tudo e a economia está voltando com muita força, está apontando, inclusive, já terminar o ano com um PIB positivo, que não é uma realidade dos outros mercados, mas a esperança é que ele volte assim. E aí, nesse movimento em V, eu queria trazer uma perspectiva para vocês, depois eu contextualizo como uma história, que é, eu tenho uma estrutura antes da crise. E aí, quando vem a crise, eu tenho uma queda abrupta naquele meu produto. Quando a gente tem esses momentos, a gente tem uma oportunidade, que eu digo, tipo, a Startse, por exemplo, Startse tem esse gráfico poderia ser aplicado perfeitamente na Startse, tá? Eu tenho uma receita muito concentrada em produtos de entrega física, que quando quando veio a crise, ninguém mais falou, não posso mais fazer as imersões internacionais, eu não posso mais ir nas conferências, então os nossos produtos eles caíram drasticamente. Eu não tenho o que fazer nesse momento, porque eu não tenho como tentar vender produto físico, ninguém vai comprar. Mas eu tenho como criar produtos alternativos. Produtos que funcionam mais no digital, entregas digitais, outras experiências, enfim. Eu tenho como aproveitar esse tempo, que normalmente eu não tenho, porque eu estou focado em fazer aquilo que é o meu core. Eu tenho uma oportunidade de recriar alguma coisa aqui dentro. E se eu consigo recriar, que é esse produto verde que vocês estão vendo, essa caixa verde, na hora que o mercado voltar, eu adicionei uma nova linha de receita na minha empresa. Eu criei uma nova coisa.
E aí, quando eu reestabeleço aquele padrão antigo, eu volto muito mais forte. Porque eu usei o meu tempo para fazer isso. Eu vou trazer para vocês uma história, não sei se todo mundo sabe, mas a XP lá, quando a gente comprou uma corretora em 2007, e a gente se preparou, criou a nossa estrutura, porque o mercado só subia de 2003 a 2007, só subiu. E a gente vinha no sobrecrescimento, empresa que só cresce está preparado para capturar aquele crescimento. Mercado subindo, Brasil investment grade, então todo mundo ia investir aqui, a gente estava preparado para capturar aquela força. E aí veio 2008 numa contramão, e nos pegou completamente despreparado, porque a gente estava vendo uma linha para lá e de uma hora para outra o vento virou completamente. Quando o mercado só sobe, e depois de 4, 5, 6 anos, todo mundo ia comprar ação. Na hora que o mercado cai 30%, aquela ação que é o desejado, ela passa a ser um mico. Ninguém mais quer aquele negócio. Aquilo virou um super problema. Então, de uma hora para outra, a XP, que tinha o protetor solar no verão, que todo mundo queria, começou a chover e ninguém mais queria aquele negócio. Só que eu estava mega preparado para fazer um super crescimento. Estava estocado no produto solar até não poder mais. Eu estava com 1000 vendedores fazendo aquela venda. E aí a gente teve essa situação que é o seguinte, aquele meu produto, pum, foi lá para baixo. E aí quando ele foi lá para baixo, a gente já tinha um modelo de partnership, que já tinha uns 30 sócios na empresa, eles se reuniram e falaram, cara, a gente não tem alternativa, a gente tem que sair dessa ou sair dessa. Porque a nossa vida está aqui, os últimos anos a gente decidiu só isso, né? A gente se dedicou 100% a isso, o nosso patrimônio está aqui dentro, a gente tem que conseguir sair. E aí a gente montou uma campanha que foi o seguinte, cara, transforme crise em oportunidade. E a gente foi mostrar para as pessoas que era possível ganhar com a queda. Só que o que aconteceu ali? Naquele momento, todo o mercado que vendia ações, os corretores de ações, eles se retraíram, porque os clientes tinham perdido 30% em média do seu patrimônio. Ninguém quer ligar para o cliente, ô meu amigo, bem, cara, você perdeu 30% do seu patrimônio. Pô, o cara quer matar o cara. Na hora que a gente foi com uma campanha dessa para o mercado e a gente botou as melhores pessoas da empresa para ir para a rua botar a cara, a gente foi para a televisão com o nosso analista-chefe, que é o Rossano, inclusive é o cara de Marau aí, talvez tenha vocês, alguém de perto de Marau, Passo Fundo ali. Ele foi para a televisão convocando as pessoas para assistir 500 palestras gratuitas que iam correr pelo Brasil. Todos os clientes que tinham investido tinham investimentos em ações naquele momento, disseram o seguinte, cara, eu vou falar com esses caras, eu estou perdido, não consigo falar com ninguém, então esses caras estão dizendo, eu vou lá falar com esses caras. E aí esses clientes que estavam em outros lugares começaram a vir para a XP. Porque a XP era o lugar que botou a cara na hora que eles precisavam. Foi para perto dos caras. E aquilo fez com que o nosso share, o nosso tamanho de mercado, crescesse muito. E a receita que tinha caído, e a média por investidor tinha caído, por ter mais investidores, ela cresceu. E o mercado, quando voltou em 2009, a gente estava muito maior do que a gente estava em 2008. Porque nós tínhamos ido e mostrado a nossa cara. O que vocês estão fazendo agora, chegando perto dos clientes, dizendo, cara, eu estou perto de ti, como é que eu te ajudo, o que eu faço? Talvez trazendo caras que não estavam na base de vocês, ou que tinham relações com outros caras. Agora, esses caras estão perto de vocês. E ali, a gente salvou um negócio. Só que a gente salvou um negócio e a gente fez um pacto que a gente nunca mais passaria por uma situação dessas, de ter somente um produto. Porque aquilo era muito arriscado. E aí a gente começou a olhar para o mundo, basicamente os Estados Unidos, que é um mercado mais evoluído, e diz, cara, a gente tem que ter diversificação de produtos. Eu não posso ter só o produto solar. Eu tenho que ter o protetor solar e tem que ter o guarda-chuva. E tem que ter um produto de passeio quando o tempo está nublado. E ali a gente decidiu criar o Shopping Financeiro, que foi essa plataforma aberta com vários produtos de diferentes perfis que, teoricamente, se adequam a qualquer tipo de tempo. Em 2009, a gente foi pela primeira vez, pelo primeiro dia, a maior corretora do Brasil. Em 2010, a gente criou o Shopping Financeiro, lançou o Shopping Financeiro. E aí o resto da história você conhece. Só que isso, se não tivesse acontecido a crise de 2008, se a gente não tivesse ali entendido, aprendido com aquelas dificuldades
as coisas que a gente não poderia mais voltar a incorrer, seguramente a gente teria sido somente mais uma corretora ok, que está aí no Brasil, que ia ter uma relevância, mas de longe ia ter feito o movimento que fez. E aí, para tentar resumir, então, um pouco dessa nossa visão de o que são os comportamentos que a gente tem que fazer, a gente entende que o modelo hoje, a gente até lançou um produto só disso, e o modelo de retomada agora ele tem que se dar basicamente em 4 etapas. A primeira etapa é tem que fazer uma gestão dessa crise, entender como é que eu coloco os caras em casa, como é que eles conseguem trabalhar remoto, como é que eu crio o processo de alinhamento, como é que eu protejo o nosso caixa, como é que eu vejo onde é que estão nossos riscos. Eu tenho que ter um pouco de a proteção do business. Eu tenho que estar muito perto do meu time, mais do que nunca. A gente tem que estar perto, tem que estar trocando, conversando, interagindo, porque as pessoas estão muito sensibilizadas, né? Essa crise atacou a base de Maslow, atacou a nossa segurança, a segurança da nossa saúde, da nossa família, nosso patrimônio financeiro, nosso trabalho, afetou muito a base das pessoas, né? Uma vez que eu olhei para isso, eu começo a olhar para o fluxo financeiro, entender qual é a minha situação, e vocês são professores nisso, então não vou nem falar, e não adianta eu fazer um controle, e ontem a gente teve um bate-papo muito interessante com um consultor sobre isso, não adianta eu também proteger e cortar muito a minha estrutura se nos cortes eu perder os meus ativos. Porque se eu perder os meus ativos agora, eu perco a minha base de clientes e eu perco os meus upsides, as minhas possibilidades de crescer. E aí, com base nesse controle de 1 e 2, eu começo a ser um pouco mais agressivo, né, no ataque ao mercado, entendendo se a estratégia de venda que eu utilizava é a mesma, será que eu tenho oportunidades novas para fazer isso? E que tipo de novas linhas de receita, como a XP falou, opere na crise, como a Status fez, vamos fazer a nossa plataforma digital, como é que eu consigo trazer isso para o meu negócio? Seja coisas que vão gerar coisas agora ou coisas que vão gerar daqui a 3, 6, 1 ano, mas no médio prazo. E por fim, como é que eu entendo, e aí, não me lembro se foi o Rodrigo, foi o Márcio, foi o Mário que falou, quais são os novos comportamentos das pessoas, como é que vai ser esse novo consumidor, como é que vai ser esse novo normal, o quão preparado a gente está para conversar com esse cliente que vai ser um cliente, nós seremos diferentes, os nossos clientes também serão diferentes, como é que eu me preparo para atender e me relacionar com esse novo cara? E se a gente consegue fazer isso, a gente consegue entender como é que é o nosso ponto de virada e como é que a gente consegue trazer aquela caixinha verde para dentro do nosso negócio. Estou chegando aqui no final, e aí eu queria encerrar, assim, o segredo o segredo do sucesso dos nossos negócios, ele está na gestão e no time. Não é só um time, o time tem que estar dentro do contexto correto, o time tem que estar dentro dos incentivos corretos, o time tem que estar nos elementos corretos. E a gestão 3.0, que é uma tendência que está se falando cada vez mais, e que vocês, de novo, estão bem posicionados aqui, ela diz o seguinte: um time para dar certo tem que ter engajamento, tem que ter autonomia e tem que ter alinhamento. Eu não posso liberar um time com autonomia se ele não está alinhado. Aí vira uma loucura, vira uma algazarra. Um time, para ter autonomia, ele tem que estar alinhado e ele tem que estar engajado com os objetivos e com os desafios que a empresa tem. Eu acho que, voltando aqui, então eu queria terminar aqui com esse slide. Acho que eu estourei aqui um pouquinho de tempo e queria agradecer muito de novo ao Mário, ao Márcio, ao Rodrigo e a Mafê, que está aí, a Juliana, a Lala, que está nos assistindo também. Então, espero que, enfim, tenha feito provocações aqui e estou super à disposição para ficar no bate-papo aqui até a hora que vocês quiserem. Beleza, a gente agradece, Pedro, pelas tuas palavras, e agora a gente tem um tempinho aqui que a gente deixa aberto para o nosso público aqui para fazer algumas perguntas, né? Então, quem está nos ouvindo aqui, se quiser fazer algum questionamento aqui, pode fazê-lo. Mário. Sim. Paulo Barcelos. Oi, doutor Paulo. Que bom vê-lo. Tá bom. Sim, boa noite para todos.
Boa noite. Eu queria te parabenizar, a ti, o Carlos, principalmente, pela iniciativa, tá? Ao palestrante também pela apresentação. Fazer alguns comentários daqueles que eu percebi aí, pelo menos nesse momento. O que eu vi de todos, praticamente, é que coincide tudo com aquilo que nós já falamos da nova economia. E, na verdade, aqueles conceitos do triple bottom line, que, na verdade, reforça muito a ideia do planeta, que talvez seja o único que esteja sendo beneficiado nesse momento, pelo menos é o que diz, as empresas em si, e também, na verdade, a sociedade. O que eu observo é que, na verdade, essa nova economia ela copiou o cooperativismo, tá? Que era muito mais antigo, do século XVIII, e ela tenta mais ou menos equilibrar muito a questão do conceito social com a questão do negócio propriamente dito. Então, eu vejo hoje muita similaridade no discurso. O que mudou muito, na verdade, foi a tecnologia, né? Que aí vem tudo aquilo que o Pedro falou e tal. Mas quando ele mostra aquele caminho que nós estávamos vivendo e trilhando, a gente encontra depois uma estrada muito nebulosa. E eu até te diria que tem mais ainda, porque tem um baita de um obstáculo ali no meio. Depois, revisando aquele gráfico que ele falou, eu tenho uma certa preocupação muito grande que algumas nossas cooperativas, alguns, fiquem pelo meio do caminho. Eu estou falando em mais respectivamente no crédito, tá? Que eu estou ligado. Porque o que eu observei agora nesse momento é que existe hoje uma preocupação com liquidez, se criou por uma questão do Banco Central aí, abriu espaço de uma grande liquidez para os bancos, certo? Que não sei se vai chegar na ponta, em que, na verdade, vai ser uma forma de concorrência bastante maior, até que nós vamos ter muito grande uma cooperativa e uma concorrência, digamos assim, de Davi contra Golias, né? Uma coisa assim bem diferente. Então a gente tem toda essa preocupação nesse momento que ele coloca naquela curva, tá? E nós somos uma empresa que tem alguns outros problemas aí, nós somos muito regulamentados. Isso é um dos problemas que a gente às vezes não tem tanto espaço para tanta coisa, tá? Claro que a gente sabe perfeitamente bem que nós vamos ter que inovar, modificar alguns padrões, vamos tentar, mas nesse momento que me preocupa muito realmente é a crise em si, o tempo que ela vai durar. Porque realmente a impressão que eu tenho é que se as coisas continuarem por muito tempo, o efeito vai ser muito ruim. E o que a gente viu do Pedro com a propriedade que ele tem, exatamente o que ele coloca, ele está absolutamente correto, não tem nenhum tipo de restrição, mas eu vejo muita dificuldade, tá? E acima de tudo que nós vamos precisar de muita união e talvez seja o momento da gente vai ter que se reinventar mesmo para poder realmente sobreviver a isso. Talvez eu seja um pouco pessimista, mas eu prefiro ser um pouco pessimista, embora eu percebi o otimismo do Pedro, porque essa crise vai ser bem pior que a de 2008, que vocês tiveram uma bela oportunidade ali em 2009, que vocês reinventaram e conseguiram. Mas no nosso ramo eu tenho alguma dificuldade. Então é isso que eu queria comentar para vocês. Também acho que a questão social, a questão de nós termos cooperados na mão, eu acho bastante relativo, tá? Eu reforço isso, eu acho extremamente importante. Eu acho que nesse momento os nossos cooperados, pelo menos aqueles que são fidelizados, a gente vai ter que ter um olhar todo especial para eles, no sentido de entender que eles nesse momento estão precisando de nós. E a gente não pode pensar só a curto prazo. A gente tem que pensar a longo prazo. Então, a gente tem que se preocupar em sobreviver, tem que preocupar em reter os nossos associados e talvez até procurar novas pessoas, tá? Que estejam junto conosco para a gente poder fazer a virada. Aquele gráfico em vez da China, eu não sei se nós vamos ter a mesma
a mesma performance, tá? Isso é a minha impressão. Mas eu larguei isso aí só para provocar. Obrigado pela atenção. Posso comentar o Sr. Paulo? Por favor. Pode, é isso. Legal, legal. Obrigado pelas suas considerações. Eu concordo que nosso viés aqui é um viés positivo. Eu tenho esperança que a volta seja em V, mas existe uma dúvida se não vai ser em U, né? Que fica muito... É que eu acho que está mais para U que para V. Bom, aí com uma agenda aqui a gente vai ter que ficar chutando aqui, então já que vai chutar, eu vou chutar no bom aqui para ver, mas Oxalá, tomara que esteja certo. Eu concordo, acho que a gente vai torcer que eu esteja certo, mas ainda assim, a nossa cabeça aqui, até como empresa, dividindo com vocês, eu vi uma frase que é o seguinte: se prepare para o pior e espere o melhor, mas se prepare para o pior, porque se ele vier, a gente vai passar de qualquer maneira. Eu acho que, em relação a essa questão eu acho que o Banco Central está injetando crédito, ou BNDES, etc., mas isso não está chegando na ponta. Eu acho que os bancos estão spreadando muito ou precificando o risco de inadimplência de uma forma agressiva, e eu acho que quem está perto do cliente tem essa proximidade e eventualmente tem uma disposição para fazer um apoio, pode sim, acho que ter uma oportunidade. Eu entendo essa questão da regulamentação do mercado e acho que vocês são especialmente regulamentados, o que atrapalha de alguma maneira, mas todos os reguladores estão abertos, todos sem exceção, estão abertos a repensar, a refletir e a evoluir as suas práticas ou as suas regras. Acho que cabe a nós questionarmos e empurrarmos eles para que eles flexibilizem. Isso nunca vai ser no nosso tempo, mas eles estão fazendo isso numa velocidade razoável. E ainda assim, dentro da nossa cadeia de custos e processos, existem coisas que não são regulamentadas e que a gente consegue colocar inovação. Por isso que eu falo, quando a inovação fica a cargo de alguém específico, esse cara tem a missão de refazer a forma como a gente faz todo o crédito. Isso passa a ser uma jornada muito desafiadora, solitária e que depende de uma engrenagem inteira funcional. Quando eu falo assim, cara, tu tem que fazer uma distribuição mais eficiente, tu tem que fazer uma operação mais eficiente, tu tem que fazer uma contratação de pessoa mais eficiente, tu faz com que a tua cadeia ganhe eficiência. E aí, por consequência, tu tem vantagens competitivas de custo. Então, existem 4 formas de fazer inovação. Inovação incremental, como é que eu faço aquilo que eu faço um pouco melhor? Isso tem muito espaço. Como é que eu faço uma inovação que cria um novo modelo de negócio? Então, eu já tenho um cliente que me compra X, um produto X, eu vou vender o produto X mais o Y. Essa também é simples, dentro de casa, a gente vai fazer. Inovação disruptiva, como é que eu mudo a forma como eu vendo aquele negócio? Isso aqui já é mais complicado, tem mais risco e tem mais choque para acontecer. E depois tem os moonshots, que são... Aí como é que eu faço blockchain, como é que eu habito Marte, que aí são coisas, como é que eu faço carro autônomo, internet, são coisas que aí consomem muito capital, muita tecnologia. Mas a inovação 1 e 2, ganhos incrementais de novos negócios, está na nossa mão, a gente tem capacidade e na disruptiva a gente pode influenciar. Essa é a minha perspectiva, sempre com viés positivo. Eu concordo, senhor Paulo, e eu espero sinceramente que eu esteja certo aqui, mas aceitando que a gente tem que se preparar para um cenário pior. Quanto ao passeio, eu acho que tu colocou muito bem essa sua preocupação com as cooperativas, tá? E oxalá tu esteja certo. Obrigado. Bom, Pedro, a gente tem uma outra pergunta aqui que está no chat, é do Eric. Se você poderia comentar um pouco mais sobre qual sua visão a respeito de como as pessoas sairão da crise. Eu acho que eu compartilho muito com a visão aqui dos 3 iniciais. Eu acho que a gente vai sair mais solidário, acho que a gente vai respeitar mais o nosso ambiente, eu acho que essas relações mais próximas, elas vão gostar. Por exemplo, não sei se vocês viram dos Estados Unidos, tem agora uma super de uma campanha para o produto Made in America, porque os caras precisaram de coisas básicas e não tinha.
coisas básicas de saúde, de defesa, não tinha nos Estados Unidos. Não tem o que fazer, não tem a indústria local foi destruída. Então, tem talvez uma volta desse super movimento de terceirizar a indústria, o que pode fazer a gente ficar mais forte. Acho que no Brasil tem uma questão muito importante, que é o câmbio. Esse câmbio lá nas alturas vai fazer com que o nosso investimento aqui em infra seja muito mais... Assim, o juro no mundo foi a zero, né? Tá zero. Então, as empresas, quem tem dinheiro vai ter que colocar esse dinheiro em algum lugar para poder ter alguma rentabilidade. Então, ele vai ir para algum lugar. O Brasil, com a quantidade de problema que tem e com o câmbio a 5,20, vai virar um lugar interessante para se investir. E se entrar um caminhão de investimento aqui, pode ser que a gente consiga reagir e voltar mais rápido. Mas em relação às pessoas, eu acho que todas essas experiências digitais, elas tendem elas vão... Talvez a gente tenha antecipado 3, 4 anos na experiência. O fato de ter aqui 95 pessoas, 7 da noite no Zoom, fazendo um bate-papo e vendo que funciona, que talvez seja tão ou melhor do que a gente estar reunido numa sala de algum hotel ou de algum lugar agora. Será que a gente vai querer voltar para a sala de hotel ou será que a gente vai querer fazer sempre aqui os nossos próximos passos? E daqui a pouco a gente pode trazer um cara aqui do Vale do Silício, a gente pode trazer um cara da China, um cara de Israel, um cara de onde tiver, para fazer esse papo conosco aqui. E a gente está conectado, trocando, vendo os olhos de cada um aqui, vendo a reação do senhor Paulo quando eu falo. Então, a gente vai estar mais aberto. Tem algumas coisas inibem a inovação na evolução. Uma delas é a regulação e outra é o hábito. A gente se abriu para coisas novas. E as leis foram flexibilizadas. Telemedicina é uma coisa sensacional. A gente pode ter acesso, não sei de onde vocês estão aqui, cada um está em um lugar, ao médico mais top hoje dos Estados do Brasil, que está aqui no Sírio-Libanês, na pesquisa de ponta, aquele cara super específico. A gente pode ter uma consulta com ele agora. Antes, puta. Então, a quantidade de coisas que destrava é uma enormidade. E isso certamente trazem oportunidades e trazem ameaças. Eu acho que o desafio de todos nós é olharmos para isso como uma oportunidade ou como, nem que seja uma oportunidade, pode não ser uma oportunidade para crescer, mas com certeza pode ser uma oportunidade para ganhar mais eficiência. Com certeza pode ser. E essa obrigação eu acho que a gente tem agora nesse momento. Pedro, a gente tem 2 perguntas aqui. Uma é de uma cooperativa de crédito formada por servidores públicos aqui do estado, né? E a pergunta é sobre os impactos, né, dessa crise nas finanças públicas, principalmente nas finanças dos estados. E a outra pergunta, ela é de cooperativas de transporte, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um ramo muito expressivo de cooperativas que são de transportadores. As cooperativas de transporte continuam trabalhando agora na crise, né? Continuam transportando. Então, mas a gente sabe que também há muitos impactos resultados da retração econômica. Então, também essa pergunta é como você vê o impacto nessa área do transporte, né? Eu acho, em relação à parte pública, eu acho que está tendo uma evolução, talvez que não existia, talvez há alguns anos atrás, de uma convicção de que o público depende do privado e o privado depende do público. E que se os órgãos públicos não entenderem que eles têm que conseguir destravar a economia e trabalhar em prol das empresas e dos trabalhadores, fazendo com que a vida deles seja melhor, eles fatalmente vão sofrer tanto quanto quem está na iniciativa privada. Então, o que esse momento está nos mostrando, que vocês já falaram, que o cooperativismo prega há dezenas de anos, é que, cara, a gente tem que estar junto. A gente tem que estar junto. A gente tem que olhar para as situações como se fosse um problema nosso e ver como é que a gente resolve esse problema de uma forma conjunta. E quando um entende que pode ajudar o outro e que a melhor da energia dele, a melhor da solução, vai fazer com que aquele outro possa fazer mais e, por consequência, vai voltar mais,
a gente tem um ciclo virtuoso, a gente tem uma sociedade que cresce, que se ajuda, que coopera e cresce. Quando a gente tem um cara que trabalha para servir um outro e ele não entende que esse outro tem que ser muito bem servido, tu trava aquele outro e, por consequência, tu te trava também. Então, a crise vai nos mostrar que a gente tem que ser mais agressivo. A gente tem que desburocratizar mais, simplificar mais, ajudar mais, cooperar mais, fazer mais, para conseguir sair, senão todo mundo vai perder. Então, eu acho que o impacto de curto prazo ele é evidente. E já vem sendo, né? Tu pegou um cara que já estava sofrendo e o cara que já tinha uma doença pegou o coronavírus. Ficou muito ruim. Agora, a gente vai ter que entender que para salvar esse paciente, a gente vai ter que estar junto. E se a gente conseguir ajustar o Brasil agora para fazer com que essas coisas aconteçam de uma forma sinérgica e não um contra o outro, a gente vai ter um ganho lá na frente muito bacana. E aí, de novo, senhor Paulo, a minha visão positiva dos fatos. Vai ser duro, vai ser complicado. Tenho muito medo de ter uma quebradeira de crédito. Tenho muito medo dos fluxos financeiros serem interrompidos. Por isso que é bom que a crise acabe logo. Tenho medo da consequência do crédito, mas isso eu acho que o governo vai injetar capital até não poder mais. Só que se isso acontecer de uma forma indiscriminada, tu vai disparar a inflação e aí tu vai desorganizar toda a economia. E aí o caos está dado. Se isso não acontecer, a gente vai ter que ser muito mais eficiente para conseguir destravar os negócios na burocracia, criando os caminhos, trazendo esse capital externo para poder voltar aos investimentos e fazer o Brasil crescer da forma que ele deveria crescer. Mas o mundo público é fundamental. E eu acho que na questão de transportes, eu não sou também o especialista aqui sobre os setores, eu acho que todo mundo está um pouco na mesma situação aí, vai ter que rever processo, forma de fazer, ganhar sinergia, eficiência, e tudo aquilo está um pouco nesses pilares de que tecnologias eu posso utilizar, será que existe algum modelo de negócio novo, e como é que eu me atualizo ou faço uma gestão mais eficiente para buscar isso. Acho que são variações do mesmo tema, mas sempre ancorado nesses 3 pilares. Uhum. Bom, a gente tem parabéns pela apresentação. Nesse momento é aquela velha pergunta, né? Agora, né? Continuar investindo em inovação ou parar com isso? Entender inovação como um custo, na verdade, a inovação tem horizontes, né? Eu posso fazer coisas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Eu acho que fazer investimentos de inovação agora com viés de longo prazo, retorno 2, 3 anos, realmente não é a nossa prioridade. É como é que eu atravesso a ponte, não é como é que eu chego lá na praia. Eu quero só sobreviver os próximos 6 meses. Então, eu acho que todos os esforços para a gente buscar melhorias de curto prazo e eventualmente entender oportunidades de curto e médio, porque eu preciso me preparar para essa volta. Eu preciso plantar um pouco. Então, o que a gente, de longe quero ser uma referência, mas como provocação, eu fui lá e vi o meu caixa. Falei, cara, eu consigo viver até novembro sem ter receita nenhuma. Pô, isso, eu não imagino que eu vou ficar 8 meses sem vender nada, né? Então coisa, o meu cenário está bastante protegido. Então, eu vou pegar uma parte do meu caixa e eu vou preparar a empresa para essa nova plataforma digital, porque quando voltar, eu vou voltar muito mais rápido. Então, seguramente, vocês conseguem ter essa visão e saber assim, cara, como é que está a minha estrutura? Eu vou dar um outro exemplo aqui de um cliente nosso. Cara, eu fiz a minha conta, meu caixa, e eu fiz o pior cenário de todos. E eu entendi que, cara, no pior cenário, eu ia chegar no final desse cenário com um excedente de caixa de 5 milhões de reais. Tá? Ele falou, cara, eu vou pegar esses 5 milhões de reais
e eu vou oferecer 5 milhões de reais de crédito para clientes que não estão na minha base. São caras que eu estou namorando há um tempão, essa é a oportunidade que eu vou ter para trazer esses caras para dentro. E aí ele foi em clientes estratégicos para ele, que ele sabe que tem caixa forte, que não vão ficar no caminho, e falou o seguinte, cara, o meu prazo normalmente é 30 dias, eu vou te oferecer 120. Cara, se tu virar meu cliente, tu fizer um contrato aqui comigo de 12 meses. E aí ele conseguiu trazer esses caras. O que ele fez? Ele adicionou aquela curva verde, porque quando o mercado voltar, ele tenha o que ele já tinha, mais esses novos clientes. Então, todos vocês têm a capacidade de enxergar dentro do que vocês fazem essa oportunidade. Fazer aquela análise do meu caixa, da minha solidez, da minha consistência, e a partir disso, entender o quão confortável a gente está para tentar investir em coisas A, B ou C que podem fazer com que a gente adicione novas oportunidades aqui dentro. Bom, a gente tem uma outra pergunta aqui. O desemprego é a única certeza dessa crise. Logo, o número de pessoas qualificadas ao crédito será reduzido, somado aos altos problemas de inadimplência. Como somar esse risco sem elevar o spread? Acho que, a menos que o governo injete um funding custo zero, acho que é pouco provável, ninguém tem nem expectativa que o Airbnb, que tomou, o Airbnb você conhece, tomou uma taxa a custo zero há 6 meses atrás, pagou 10% ontem numa captação de 10 de sei lá, $1 bilhão, sei lá como é que foi. Pagou 10, pagou a inflação mais 10% dos Estados Unidos. Então, é inevitável que agora que o risco seja precificado e que o spread suba. Me parece que não tem muita escapatória para isso. Bom, como você vê o comportamento futuro do investidor brasileiro que, dada a queda abrupta de rendimentos, buscou diversificar investimentos nos últimos anos e naturalmente está bastante impactado nesse momento? Eu acho que o que aconteceu na renda fixa acabou, né? Acabou, estão dizendo que a Selic tende a 1,5% no final do ano. Então, a gente não tem muita alternativa, né? A gente vai ter que experimentar alguma coisa e aquele nosso sonho de viver de renda que eu tinha, ele acabou, né? Então, a gente vai ter que buscar outras oportunidades. Eu acho que todo mundo tá olhando para isso. Quem se assustou e voltou, eu acho a pior coisa o cara, que não sei se é pior, mas o cara que saiu, que comprou a bolsa a 100 mil pontos, viu chegar a 120 e vendeu nos 70, esse cara perdeu 30% do patrimônio dele. Se ele colocar isso hoje numa Selic, numa renda fixa que pague 100% do CDI, esse cara vai demorar uns 20 anos para recuperar o dinheiro que ele colocou. Então, acho que a gente vai ter que aprender a tomar risco, a se proteger mais, diversificar mais carteira, mas voltar para a renda fixa não me parece ser também uma super de uma opção. Acho que a gente vai ter que se qualificar mais como investidor e buscar alternativa. O mercado de startups era um mercado bacana, porque, enfim, tu estava lá, bolsa 120 mil pontos, lá fora nas máximas, renda fixa no mundo inteiro quase zero. Tu dizia, vou investir aonde? Vou investir em startup. Mas agora, entre comprar a Petrobras, que caiu 60%, ou investir numa startup, talvez a Petrobras seja uma oportunidade mais clara, né? Mais segura, mais líquida. Então, acho que vai ter Acho que o investidor nunca teve tão... O crédito está difícil, mas o investidor também está difícil. Talvez o cara escolher umas plataformas de crédito, tomar um pouco mais de risco, dado que o spread vai ser maior, talvez seja um caminho. Não sei. Se alguém souber, me avisa que eu estou com esses mesmos dilemas aqui. Bom, outra aqui é parabéns pela live. Com a intercooperação, que é esse movimento de cooperação entre as cooperativas, né, que pode ser utilizada para a sustentação e crescimento conjunto de cooperativas do mesmo ramo ou de diferentes segmentos. A inovação aberta pode ser um componente-chave nesse processo? Sensacional essa pergunta, Carlos. Acredito muito nisso. Acredito que, por mais inteligência que cada um de vocês tenham, o mercado sempre vai ter muito mais, depende do tamanho de vocês. Então, a gente tem que estar aberto para isso. Não acredito mais em empresas que verticalizam todo o seu processo de desenvolvimento, porque não tem como a gente ter as melhores soluções de novo dentro de casa. Eu tenho que saber o que é core meu, o que eu vou proteger e o que eu vou buscar fora.
E aí, se vocês que já têm esse DNA de cooperativismo, tem uma oportunidade para buscar isso. E vocês podem fazer trocas dentro das empresas de vocês, dentre as cooperativas, ou eventualmente trazendo gente de fora para colocar e fazer soluções que sejam comuns a todos. Acho que essa é a nova realidade, este é o novo normal, vou usar uma palavra que já usaram. Isso tem um poder, se tu pegar o Vale do Silício, que talvez seja o lugar mais inovador do mundo, o nível de cooperação que existe lá é enorme e às vezes o cara coopera com o concorrente, ele fala que ele coopete, ele coopera e compete ao mesmo tempo. Então, tu tem um nível de troca, lembrando que a gente não está competindo só com os nossos mercados, com os nossos concorrentes regionais, a gente está competindo com gente de fora, então a gente tem que estar amparado, ancorado e apoiado para fazer a melhor da entrega, e isso, quando a gente junta forças, é muito bacana. Eu vou trazer uma perspectiva só como gaúcho, e se algum cara que não é gaúcho falar, eu vou ficar bravo com o cara, mas sendo gaúcho e tendo aqui entre a gente, eu quero falar, eu fico à vontade de falar, que é o gaúcho, ele é muito competitivo. O gaúcho aprendeu que tem que guerrear, lutar fronteira, é eu contra ele, é o Grêmio contra o Inter, é o PT contra o PSDB, e essa postura de briga, de conflito, ela nos atrasou enormemente. Talvez ela tenha sido importante uma época e hoje ela é destruidora para a economia do Rio Grande do Sul. A gente tem que cooperar, a gente tem que se aliar, a gente tem que buscar força, porque quando eu estou competindo com alguém, a força que eu avanço é uma residual, né, da minha força quanto do cara. Se eu avançar, né, eu tenho que conseguir encontrar pontos comuns. Tipo, pô, pessoal, eu quero ir para lá, tu quer ir para lá, vamos junto aqui, e lá a gente separa, mas vamos usar esse caminho juntos, vamos fazer essa trilha junto. Isso vai nos dar muita velocidade, muita eficiência, muito ganho de escala. Santa Catarina é uma aula para a gente nisso aí. Era o estado que era o nosso quintal, virou um super de um exemplo em várias coisas e passou por cima da gente, porque tem esse poder de cooperação, de união, de fazer as coisas acontecer, de trabalhar. Então a gente tem que parar de brigar, se unir, ver onde é que a gente tem sinergia, explorar elas juntos e saber que a gente vai competir ali ou lá, fazer um pouco diferente, mas a gente tem que se unir. São Paulo é muito mais pragmático desse negócio, muito mais pragmático do que o gaúcho nesse aspecto. Aqui, como o cara, para viver bem, ele tem que ganhar dinheiro, ele quer fazer, ele não tem que perder tempo, o cara, fulano, o cara deu bem, ele tem que fazer dar certo ou não dar certo, porque senão ele vai morrer de fome. Aí, como a vida, talvez em alguns aspectos, ela seja um pouco mais confortável, o cara se dá o luxo de ficar, não, mas tu tá ganhando quanto? A gente tem que se unir, pessoal, fazer rápido, fazer forte, ganhar espaço. Acho que é uma super oportunidade, super. Bom, a gente tem aqui também alguns comentários de parabenização, né, e algumas observações aqui a respeito, e da doutora Fabiana Bittencourt e também do Edson Souca, mas tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: como eu sou um otimista e acredito que uma das saídas da crise é a efetiva cooperação entre ramos do cooperativismo. Faço uma provocação. O ramo saúde, como exemplo. A telemedicina é a saída para gerar trabalho para os médicos cooperados e eles precisam de crédito, meios de pagamento, para que o paciente pague essas consultas. Cada ramo deve estar procurando soluções locais, mas nessa hora entre cooperação não é a saída, né? Nós temos vários, acho que para complementar aqui, nós temos vários ramos do cooperativismo, né? Então, sempre se trata muito dessa questão da intercooperação. Falava antes sobre a inovação aberta, talvez a própria cooperação entre cooperativas pode surgir novos produtos também, né? E Mário, quando tu consegue trazer, por isso assim, a gente tem um caminho de buscar tecnologia só no nosso negócio, buscar referências de fora. Quando tu consegue estar num ambiente mais amplo, mais diverso, com outras perspectivas, tu consegue fazer combinações e a partir delas tu cria modelos de negócio que não são tão usuais ou convencionais. Tu pensa, pensar fora da caixa, talvez naquela palavra. Então, de novo, reforço muito isso. Eu acho que quando tu pega a dor de um com a dor de outro, tu cria um negócio, não sei se você conhece, que é Doutor Consulta, que é acho que quem não conhece é do ramo de saúde, vale a pena dar uma estudada. Os caras botaram de pé um negócio sensacional e muito em cima de colaboração, de 1000 tecnologias, 1000 ferramentas. Então, conseguiu unir isso, as distribuições, a telemedicina
com os pagamentos digitais, com as ferramentas que oferecem crédito, tem uma combinação aí que tu pode, eventualmente, tu tem uma estrutura de custo no interior do Rio Grande do Sul e tu pode oferecer, com gente extremamente qualificada e capacitada, tu pode oferecer uma solução eficiente para o cara que mora em Rio de Janeiro, São Paulo, sei lá onde, que normalmente paga isso por muito mais dinheiro, ele pode consumir isso com um custo muito mais baixo. E todo mundo pode ficar feliz com isso. Então, tem muita oportunidade que vai surgir e que está surgindo, não só pela crise, mas muito pela tecnologia e pelas formas que ela potencia, pelas possibilidades que ela cria. Só que a gente só vai conseguir usar isso se a gente tiver com a cabeça acertada, com a visão ampla, com uma perspectiva diversa para conseguir fazer essa síntese e capturar oportunidades. Por isso, fiquem perto da Startse aí, temos 1000 conteúdos legais, então esperamos ajudar a vocês nesses desafios. Bom, e justamente assim, né, uma das grandes ideias, né, que a gente dessa live foi um pouco do que você falou, a questão do long life learning, né? Tipo, nós dentro do sistema Ocelexia Scope, dentro da Scope, a gente tem pensado muito isso e a gente está pensando junto, né? Esse nosso trabalho, né, para auxiliar as cooperativas nesse momento. Então, a gente já conversou, né, que a gente vai enviar a todos os nossos participantes aqui depois um questionário, né, perguntando, né, vendo pelas cooperativas como é que é, né, o que é interessante agora para a gente trabalhar com as cooperativas para apoiá-las nesse momento, né, de tomada de decisão. Então, isso é algo muito importante, né, porque a gente já vem falando essa questão de se preparar para a gestão. A educação corporativa hoje, como você falou, ela vai perpassar pela vida toda, né? E não um curso de 3 anos, mas muitas vezes pequenos cursos, né, focados nas necessidades, porque a gente vai ter que se preparar cada vez mais para esse futuro. É uma educação que vai dos 8 aos 80 anos, todo mundo vai ter que continuar estudando. É isso. E a gente concebeu toda a nossa grade de produtos com base nisso, módulos curtos, com conteúdos muito úteis e práticos para o cara. O cara vai lá, aprende e pratica, né? Não é uma coisa que fica abstrata. A gente falou aqui um pouco mais de questões de estratégia ou de mindset, mas a gente consegue ser muito mais profundo do que eu fui aqui, até porque o tempo não permitia. Mas depois a gente vai nas capacitações. Como é que eu consigo ter essa ferramenta A, B, C, D? A gente tem todas elas e fazer uma propaganda assim. A gente não acredita que o conhecimento está na gente. O conhecimento está no mercado. Então a gente sempre traz o melhor cara do mercado que a gente conhece, né? Que a gente acredita, que a gente faz a curadoria dos professores, mas eles não são nossos, eles são do mercado. Então a gente traga o cara melhor de marketing digital, o cara melhor de gestão, o cara melhor de blockchain, o cara melhor de plataforma de análise de inteligência artificial para fazer predição de cliente bom pagador ou mal pagador. A gente traz os melhores caras para falar com vocês em cima de coisas que são úteis, não são teóricos, são práticos. A gente acredita que esse conhecimento tem mais valor. A gente também, a Scope, a gente também acredita nisso, né? De que o conhecimento não está só com a gente se vê como sendo uma instituição referência no cooperativismo, mas dentro disso a gente tem diversas parcerias, né? E a parceria que a gente tem com você tem sido muito produtiva. Só no ano passado a gente fez 4 missões, né? Você falou sobre a questão da saúde, da telemedicina. O primeiro grupo que a gente enviou, né, junto com a Start, foi dos nossas cooperativas de saúde. E foi extremamente interessante, né, conhecer tudo que estava sendo desenvolvido, e tanto que as cooperativas, ao chegar aqui, já desenvolveram suas áreas de inovação, já realizaram hackathons, foi altamente produtivo, né? Então, eu acho que esse é um caminho, né? E reforçando, então, né, a gente vai enviar a todos os participantes aqui um assessment que até ele está já tem um link aqui colocado no chat, né, para preenchimento. E aqui a gente a nossa ideia aqui é capturar os interesses das cooperativas agora, né, nesse momento, né, e justamente colocar o sistema Ocelexia Scope e a Scope à disposição das cooperativas, né. A gente pretende, então, construir junto com a Startse, né, programas, né, adequados às cooperativas e essas necessidades. Essa conversa também vem para isso, né, para a gente pensar
essas novas ofertas, né, em parceria, justamente nesse momento e atendendo às necessidades que as cooperativas têm. Pegando o seu gancho, Márcio, se me permitir, a gente acredita muito nessa construção de trilhas sob medida. Cada pessoa, cada empresa ou cada setor tem uma dor, tem uma necessidade, e quanto mais a gente puder criar produtos específicos para que conversem com essas dores, eu acho que mais resultado a gente gera. A gente é uma empresa que quer gerar resultado, a gente quer iniciar relacionamentos que perdurem no tempo, e para isso é fundamental que vocês fiquem contentes e que a gente consiga entender o que vocês querem e criar coisas em cima disso. E então eu fico muito feliz aí de ver que a gente está cada vez mais próximo, e eu queria reforçar aqui que vocês podem contar sempre com a Startse como uma empresa que vai ficar olhando para essas tendências, para essas referências e trazendo para vocês isso de uma forma organizada, para que vocês sempre tenham as melhores armas aí para competir nesse mercado que vai ser cada vez mais desafiador. Ok. Pedro, eu só queria aproveitar para fazer uma última pergunta. Sei que a gente está no final aqui, né? Já falamos bastante, mas aqui tem uma pergunta que diz: gostaria de ouvir sua opinião sobre como tu enxerga a chegada do Open Banking no cenário cooperativo. Boa. Eu acho que assim, vamos lá, a transparência, uma oferta maior, e o cliente com cada vez mais escolha é uma tendência inevitável para qualquer mercado. Então, eu acho que isso, para quem está posicionado da forma correta, que é: eu estou olhando para o meu cliente, estou olhando para a dor dele, estou sempre pensando como é que eu posso oferecer o melhor para ele. Quem está com essa cabeça está no caminho correto. Mas se ele tiver essa cabeça, mas não tiver uma capacidade de agir para gerar essa eficiência contínua para o cara, ele tem a visão correta, mas não tem a ferramenta para conseguir executar. O Open Bank vai exigir que a gente seja mais agressivo nas evoluções dos nossos produtos. E ele vai nos tirar de um conforto, dizendo o seguinte: não, esse cara aqui está comigo, está tudo comigo, ele está amarrado aqui, então ele não vai sair. Ele vai exigir, ele vai nos expor mais. E isso vai fazer com que a gente tenha que repensar processos, amarrações, desalinhamentos, burocracias internas, e vai ter que lutar contra os reguladores para que ele também nos ajude a fazer isso. Mas eu diria que a metade do problema está dentro de casa e a metade deve estar fora. Então, a gente vai ter que ser muito mais... Tem uma frase do professor nosso do Vale, que é o Espinosa, ele fala assim: a gente está acostumado a resolver problemas internos e não do cliente. A gente faz reuniões, toma decisões para resolver problemas da empresa, mas a gente não faz reuniões necessariamente para resolver o problema do cliente. Então, o Open Bank vai nos expor, e isso pode ser, ou melhor, ele vai expor todo o mercado. E isso vai ser bom ou vai ser ruim se a gente tiver a cabeça, a gente vai ter que ter a cabeça correta e vai ter que ter agressividade na ferramenta. Tá bem. Rodrigo, Pedro, muito obrigado pela tua participação, pela tua disposição em estar conosco hoje, né, trazendo essas palavras aí. A gente segue agora em contato aí na nossa parceria. Eu quero agradecer também ao Márcio, ao Rodrigo pela participação, né, ao Dr. Paulo Barcelos, né, que estava presente com a gente também, e agradecer ao Carlos, a Juliana e a Maria Fernanda por estarem nos ajudado, né, a conseguir realizar esse momento aqui. Agradeço também a todos os participantes, todos que enviaram suas perguntas, dizer que a gente está à disposição das cooperativas aí para construir, né, esse novo cooperativismo, né, esse cooperativismo do futuro. Legal, eu vou colocar o meu e-mail aqui também. Eu adorei a oportunidade, falei os motivos aqui, então eu fiquei feliz de estar com vocês e queria colocar a Startse à disposição. Acho que agradecer a vocês três, ao Mário, ao Márcio e ao Rodrigo pela oportunidade, pela abertura, pelas palavras que foram muito bacanas. E, enfim, contem conosco para a gente fazer essa jornada. Vamos encarar
essas situações como oportunidades, vamos se preparar para um cenário ruim, mas vamos esperar que ele não venha, porque eu acho que assim a gente faz o nosso país melhor e tenta continuar evoluindo. Então, obrigado e uma boa noite para todos vocês. E, de novo, contem comigo aí com a Stars para o que precisar. Vou escrever meu e-mail aqui. Ok. Valeu, Mário. Boa noite a todos, então.